Da natureza, a natureza é uma coisa que pode se apropriar, que pode se destruir, e eu até ouço alguns alunos meus dizendo o seguinte: professor, nós vamos para fazer um trabalho de campo? Vamos. Então, para onde nós vamos? Nós vamos lá para o Mato Grosso. Bom, mas lá é o fim do mundo, né? E nós vamos para o Pantanal. Então, essa própria cultura, de um certo momento, e até hoje, por exemplo, ou pelo menos até o final, até meados dessa década aqui, terra produtiva era floresta destruída. Então, agora que nós estamos começando já a mexer na nossa Constituição, de modo que a floresta passa a ser, né, uma área produtiva, uma área de vida. Porque até então é preciso destruir a mata para se tornar, né, para se pensar em desenvolvimento. Hoje nós já temos a consciência que o desenvolvimento, para o desenvolvimento, era fundamental a existência da floresta. Silva? É o próprio quadro que se delineia desde o México até o extremo sul da América do Sul, e um processo de colonização que diferenciou da América anglo-saxônica justamente a partir daí. E que na América anglo-saxônica quem veio não tinha volta, né? Veio para ficar e não tinha outra alternativa, enquanto que quem veio para a América espanhola ou América portuguesa havia a oportunidade, como se dizia no século XVI, de vá para o Brasil, fique rico e retorne. Rico e honrado, ganha título de barões e coisas assim. Então, uma coisa é ter que cuidar da terra, como se fez na América anglo-saxônica. E vamos voltar um pouquinho. Tanto os que fizeram a colonização na América anglo-saxônica, quanto os que vieram da origem latina, desconheciam o processo de uso e conservação da terra. Esse era um denominador comum. O que realmente efetivou uma diferença foi essa possibilidade de o português pura e simplesmente destruir o império que era tão grande quanto quase tão grande quanto o espanhol, diferente do espaço menor e que requeria mais cuidados da América anglo-saxônica, e que gerou uma história de ocupação destrutiva, particularmente do Brasil, sem nenhuma preocupação de preservar, uma vez que havia todo um território interior, todo um espaço muito maior para o interior, onde se poderia fazer campanhas e movimentos de penetração, dando prosseguimento a essa destruição, até chegar a uma fronteira imaginária, que foi a de Tordesilhas, ou as fronteiras atuais, sem ter a preocupação de recuperar o que ficou destruído no espaço ocupado anteriormente. É o meu pensamento. Paulo? É engraçado que a gente fala que o nosso título do programa é Implantando Tudo Dá, né? Que é um texto do Caminha, que é uma frase poética, né? E na verdade você tinha uma concepção de retirar tudo que podia, né? O mais rápido possível. Porque, e não de plantar. E não de plantar, né? Até assim, as experiências de agricultura são posteriores à descoberta, né? Plantação da cana e tal. Na verdade, os caras vinham aqui, começaram a tirar o pau-brasil, depois teve o processo de bandeiras, procurando ouro, pedras preciosas, né? Caçando índios para pegar como escravos, né? Ou seja, toda uma política de extração o mais rápido possível, né? Porque não tinha esse projeto de implantação de uma sociedade e tudo mais, né? Eu acho que esse plantando está muito poético, né? Acho que a Carta do Caminho, se fosse reescrita, né? Relativizando, assim, né? Se fosse reescrita, assim, pegue o máximo que puder e voltem correndo. Vamos poder vender tudo aqui a um preço muito alto. E, aliás, toda essa política mesmo dessa coisa mais imediatista, né, do pensamento do colonizador português, até a gente vai ver como difere as duas colonizações, né, os dois povoamentos, né. Bom, ok, nós recebemos um fax do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e a pergunta é da Tânia Tavares Coldete. A pergunta é a seguinte: quando se diz em se plantando tudo dá, lembramos que o Brasil possui milhões e milhões de hectares de terra fértil e produtiva, mas, no entanto, ficamos indignados com a falta de sensibilidade dos governantes para resolver o assentamento das famílias de trabalhadores rurais. Os especialistas teriam esclarecimentos e argumentos para esse fenômeno da negação quanto ao programa de assentamento dos sem terra. Márcia, como é que você vê essa questão? Eu acho que, na verdade, a gente tende a entender o processo de ocupação territorial de uma forma muito simplista. Todo o processo de expropriação, de destruição,
na verdade é um resultado da consagração daquilo que a gente chama dos grandes fazendeiros hoje, né? No século XIX eles se chamavam senhores e possuidores de terra, isso por si só deixa claro o que isso significa. Nesse sentido, quer dizer, o Estado, ele de uma forma ou de outra, ele representa o interesse desses fazendeiros que não quer nenhum tipo de política de distribuição de terras. A gente não é o país com maior concentração fundiária do mundo à toa, né? Na verdade, esse resultado é um resultado de um processo muito longo, de resistência desses fazendeiros em ver sua terra limitada institucionalmente, legalmente, e ao mesmo tempo de negação de algum tipo de distribuição de terras, de pequenas parcelas de terras. Quando você pesquisa o passado da apropriação territorial no Brasil, o que você descobre é que você tem um processo de consolidação desses grandes fazendeiros, enquanto senhores e possuidores, sem limitar a sua própria apropriação territorial, e, por outro lado, um processo frequente de tentativa de contestação dessa grande propriedade por parte dos pequenos poceiros. E isso é tão significativo que o que você tem hoje, no limiar do século XXI, é uma negação desse próprio direito do pequeno poceiro, que no tempo, um processo muito longo. Isso significa que você constrói no Brasil o que eu chamo de amnésia social sobre a luta do pequeno poceiro, e por isso que a cidadania hoje continua sendo representada pela exclusão como legítima dessas pessoas, como se elas não tivessem direito, inclusive, a uma história de luta pela terra. Quem gostaria de colocar mais alguma coisa sobre a questão do sem terra? Eu queria lembrar um livro bastante conhecido pelos professores de História, de Geografia, que é do Alberto Passos Guimarães, 400 anos de latifúndio, que já dá para escrever um livro de 500 anos de latifúndio, e tomara que ninguém escreva um livro de 600 anos de latifúndio, né? Essa questão da reforma agrária, talvez o Brasil seja um dos últimos países do mundo a fazer reforma agrária, mas vai ter que fazer, porque não tem outro jeito. Democratizar o acesso à terra é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de qualquer país do mundo, né? Então, o Brasil não vai poder fugir a essa responsabilidade. O movimento do Sem Terra hoje vem fazendo um conjunto de ocupações de terra cada vez mais intensificado. O número de ocupações registrado pela Comissão Pastoral da Terra vem crescendo desde de meados da década de 80 até agora. Nós já tivemos aproximadamente no último ano quase 80 mil famílias participando de ocupações de terra, e a isso o governo dá uma resposta política assentando essas famílias, né? E a isso nós acabamos chamando de reforma agrária, né? O que na verdade é uma ação dos sem terra que obrigam o Estado a dar uma resposta para essa situação de miséria em que eles vivem. Agora, o governo, o Estado brasileiro vai ter que, em um momento ou outro da sua história, da nossa história, implantar um projeto de reforma agrária e começar a mexer na estrutura fundiária brasileira, porque a estrutura fundiária brasileira é altamente concentrada, como a Márcia disse, é a segunda estrutura fundiária mais concentrada do mundo. E nós só perdemos para o Paraguai, que é o primeiro país com a estrutura fundiária mais concentrada do mundo. Só que os maiores latifundiários paraguaios são brasileiros, né? Então, nós vivemos uma situação extremamente complicada, e esse talvez seja um dos problemas mais importantes que nós enfrentamos hoje no país. E é por causa disso que os sem terra estão todo dia na televisão, todo dia no jornal. Bernardo, quais seriam os caminhos, então, para a solução desses problemas todos apresentados? Olha, o caminho seria o Estado brasileiro fazer uma reforma agrária. Só que, como também me remetendo à Márcia, quem controla o Congresso Nacional hoje é a bancada ruralista, são os grandes latifundiários. E eles não têm interesse nenhum em mexer nessa estrutura fundiária. Uma saída que o governo está apontando aí, uma política extremamente que beneficia bastante os proprietários, que é o Banco da Terra, que seria comprar essa terra dos latifundiários, principalmente agora que o preço da terra caiu bastante. Então, mas aí já não é reforma agrária, aí já seria então uma espécie de um BNH rural, né? Na verdade, qualquer política de reforma agrária minimamente decente nesse país significaria, em primeiro momento, você discutir o próprio processo de ocupação territorial desses latifúndios, que na sua maior parte é pura grilagem. Quer dizer, hoje a gente tem também, além da maior concentração, ou da segunda maior concentração fundiária do mundo, a gente tem os maiores escândalos do mundo do processo de grilagem. Nós temos um grande fazendeiro hoje no Pará que ocupa uma região maior do que a Bélgica e a Holanda juntas. Quer dizer, acho que isso por si só já é motivo mais do que o suficiente para a sociedade se mexer. Como é que você pode conviver com uma realidade onde uma única pessoa domine uma região maior que dois países, por sinal, dois países envolvidos?
Toda essa política, a meu ver, que é atualmente provocada muito mais pela mobilização e pela luta do MST e uma certa ainda apatia da sociedade, implica, na verdade, você discutir a legalidade da ocupação territorial desses fazendeiros antes mesmo de discutir, como o governo deseja, a pretensa ilegalidade da ocupação do MST. Faço uma pergunta, Márcio. Uma coisa interessante, outro dia ali no jornal, uma coisa que eu não conhecia, recentemente foi dado o título de propriedade de terra para os quilombolas, para alguns remanescentes de negros que eram fugitivos, que eram os quilombos, né? E só recentemente foi dado esse título de propriedade dessas terras que eles ocupam há centenas de anos. E nessa matéria eu dizia uma coisa bastante interessante, que quando foi feito o primeiro Estatuto da Terra, que é de 1850, né? Ou seja, 38 anos antes da abolição da escravatura, foi firmado nesse Estatuto da Terra que era proibido que os quilombolas tivessem o direito daquela terra que eles ocupavam. Mas não é bem assim, não. Na verdade, esse resultado hoje, que é a Constituição de 1988, definiu como direito a terra dos quilombolas. Isso é um processo de luta muito grande. A Lei de Terras de 50, ela estabelece que o índio só teria terra, o negro só teria terra depois de um processo de civilização. É muito mais complicado do ponto de vista da legalidade. Né? A Lei de 50, ela visava discriminar as terras públicas das privadas, numa política de reestruturação fundiária. É muito interessante porque essa lei até hoje ela não caiu na prática. Todo o pressuposto jurídico que você tem sobre terras devolutas, o pressuposto inicial é da lei. O mais interessante, inclusive, é que, por exemplo, em 1858, você tem uma revolta chamada Revolta da Fazenda Serraria, do Barão de Piabanha, onde os agregados se sublevam, são 28 agregados se sublevam, sequestram o filho do fazendeiro, porque interpretaram que a lei dava a eles o direito à terra, o que é fato. Né? Quer dizer, a lei de terras é muito mais complicada do que posteriormente a gente acabou entendendo. Né? A gente tende a vê-la como a primeira lei que discriminou a terra pública da privada e, portanto, a lei da consagração da propriedade privada no país. Na verdade, ela tem vários instrumentos jurídicos que é resultado do contexto histórico em que ela foi produzida. Né? Então, nesse sentido, ela é muito mais dinâmica e é interessante por si só como ela foi lida pelos seus contemporâneos, né? O que permitiu várias contestações de propriedade dos fazendeiros. Não é à toa que em várias regiões do país que viviam grilagens e conflitos de terra no século passado, essa lei foi operada pelos fazendeiros no sentido de negá-la. Né? Se você teria mais alguma colocação? É uma questão que eu queria apontar, acrescentar ao que já foi dito, com bela profundidade, é o seguinte: em 1972, eu assisti uma palestra em que se dizia que havia cerca de 60 projetos de reforma agrária tramitando no Congresso Nacional. E a cada vez que um se encaminhava para a solução final, entrava um outro para torpedear. Isso tem a ver com o que já foi comentado, de que a participação da UDR nas decisões que tratam de reforma agrária tem sido poderosa e não é de hoje, tem quase 30 anos. Uma segunda coisa que eu queria comentar é o seguinte: quando a atual geração nasceu, eu quero me incluir nisso aí, o Brasil já estava todo loteado. Então, por direito ou por fato, ou por farsa, ou por outros métodos, todo o Brasil já tinha dono, digamos assim. As fronteiras ocidentais, os nossos países vizinhos, já estavam todas praticamente alcançadas. A Amazônia, que era a última parte ainda por ser loteada, desenvolveu durante dois momentos, um no fim do século passado e um nesse ano, um processo de loteação das várzeas, que são as terras melhores. Isso tem a ver com isso, se plantando tudo dá. Na terra firme nem tanto, na várzea é muito provável. Agora, a verdade é a seguinte: isso quando o Brasil tinha 20 a 30 milhões de habitantes. Hoje são 160, de modo que passa a funcionar uma coisa que se chama, em geografia da população, se chama as pressões da população. Então, não dá mais para adiar, porque há muita gente que está questionando o não dispor da terra. Já está mais do que provado de que em se plantando tudo dá, mas não é em todo o território. Até mesmo em alguns que não são nem dos melhores, como as terras do Cerrado, as grandes propriedades que se implantaram com a colonização sulina do centro-oeste está aumentando o tamanho desses latifúndios e aplicando a mecanização
da produção de grãos, que é uma negação, quer dizer, é um caminho inverso àquele que se pretende discutir a questão da distribuição das propriedades rurais pelos trabalhadores rurais. E uma última coisa que eu queria apontar também é o seguinte: o que tem muito a ver, ainda não foi comentado, é que a reforma agrária nunca envolverá apenas a questão da redistribuição de terras. Isso aí só vai mexer com um ângulo da reforma agrária, que é a da estrutura fundiária. Não está em questão ainda, não foi levantado ainda aqui, algumas questões como se nós devemos realmente produzir cana e café, como se fez durante 400 anos, para o mercado externo, ou a soja e o milho, como se faz hoje. Se é essa realmente a reforma que se tem que fazer, produzir grãos para exportar. Ou o que se fazer no sentido de, numa reforma agrária, prestigiar-se também a produção daqueles gêneros que fazem parte do dia a dia do brasileiro e que estão aí a custos mais elevados do que em outros países menos cotados na produção de alimentos, mas que conseguem produzir esses gêneros a preços menores. É uma questão que também está embutida na questão da reforma agrária. Pois é, por falar em ocupação, a ocupação do Brasil ela foi sempre feita de maneira desorganizada, ou havia algum plano de ocupação de terra, Bernardo, na sua opinião? Não, a ocupação do território brasileiro ela se deu através de diferentes ciclos históricos e o que se pretendia era ocupar a maior parte do território, a parte do litoral em direção ao interior. E isso aconteceu expropriando nações indígenas, exterminando nações indígenas, sem nenhum tipo de planejamento. E a Márcia pode falar melhor disso, porque ela fez uma tese de doutorado sobre isso, onde ela mostra a pressa em se grilar essas terras para ter o controle desse território. Então nós nunca tivemos um planejamento de ocupação territorial, a não ser recentemente, nesse século, principalmente na década de 70, com os governos militares, quando se criaram os grandes projetos de desenvolvimento para se ocupar algumas regiões do território, o que foi também um fracasso, porque todos esses projetos, veja a Transamazônica no que deu, vejam a ocupação de Rondônia no que deu, todos esses projetos acabaram também fracassando, exatamente porque acabou se formando não uma região, não um tipo de ocupação da pequena propriedade, né, da consolidação da região, mas também da formação de grandes latifúndios. Ok, nós temos agora uma pergunta do Oswaldo Pedro da Bahia. Obrigado, Oswaldo, pela sua participação. Por que as instituições culturais oficiais, através de seus historiadores, não difundem de forma mais clara e explícita a verdadeira história do Brasil colonial até o presente momento, Marcos? Na verdade, primeiro eles precisam conhecer, e nós temos uma política, eu não sei bem se é uma política estatal, se é uma política da classe dominante, ou se é tudo junto, na verdade nós temos uma política de construção de uma determinada amnésia social sobre a questão do conflito de terra. Quer dizer, quando você fala, inclusive, sobre a apropriação territorial, pouquíssimas pessoas sabem o que é o sistema de Sesmaria. Na verdade, a única forma de ocupação territorial do país legal até 1822, quando esse sistema terminou. E, no entanto, desde o início do processo de colonização, quer dizer, aquele que vai pedir a Sesmaria, o chamado sesmeiro, ele tem que pedir a Sesmaria só se ele for rico, né? Não é qualquer pessoa que podia pedir Sesmaria. E ele teria que medir e demarcar suas terras, quer dizer, a maior parte dos fazendeiros antigos, na verdade, nunca mediram e demarcaram. Esse processo acabou gerando muitos conflitos de terra no século XVIII e XIX, não estou falando de hoje, quer dizer, no final do século XVIII, você já tem a coroa portuguesa absolutamente assustada com os conflitos de terra. No século XIX isso se agrava, inclusive pelo descimento demográfico da população, pela pressão e pela noção de justiça que os homens livres pobres vão ter em relação à terra. E, no entanto, o que você vê? Você vê uma história do Brasil construída em ciclos se pautando por uma tentativa de explicar o país como uma total ignorância da população pobre e uma total capacidade de gerência da terra dos grandes fazendeiros. Isso é uma grande invenção, né? Primeiro, os fazendeiros do Brasil estão longe de ser empresários que levam em conta, por exemplo, a função social da propriedade. Eles não sabem nem o que é isso e, quando sabem, são contra. E, por outro lado, você tem um movimento social que muito aprendeu a necessidade de distribuição de terra, e mais do que isso, o quanto é injusta a distribuição da forma como ela está. Então, as instituições culturais, elas precisam primeiro tomar conta da sua própria história, da forma como, na verdade, nós estamos passando para a nova geração essa história que, na verdade, deslegitima a luta do MST.
e legitima e legaliza a grilagem dos grandes fazendeiros. Essa é uma história problemática que tem que ser revista. Silvio, essa é uma história problemática e tem que ser revista. Como é que você acha que pode ser revista? Eu imagino da seguinte maneira. Quem chegou à minha idade viveu 3 momentos com relação ao que nós estamos chamando aqui de construção e difusão do conhecimento, que é o cerne da pergunta que foi feita pelo da Bahia. Oswaldo Pedro da Bahia. Oswaldo, o que aconteceu? Durante 30 anos, aqueles que estavam dando uma nova versão para os conhecimentos das ciências sociais, das ciências humanas, aqui no Brasil, foram alvo de perseguições, desaparecimentos, suspeitos ou não suspeitos, alguns bem claros, né? E eu tenho de memória alguns colegas meus da minha geração que não estão mais conosco. E, na verdade, quem sobreviveu na área do ensino nesses 30 anos, nessa noite de 30 anos que nós tivemos em relação à difusão cultural, quem sobreviveu fez o possível para continuar realmente vivo, falando o mínimo ou pelas entrelinhas. De modo que passou-se toda uma geração em que, quer dizer, a partir da qual quem sabia ou tinha conhecimentos esqueceu, e quem não ouviu nem aprendeu ficou sem saber. Então está havendo, nos últimos 15 anos, diria eu, uma reconstrução da cultura brasileira. É a partir dessa reconstrução da cultura brasileira e de alguns trabalhos como esse que está sendo feito, o Salto para o Futuro, é que se vai conseguir fazer a multiplicação de toda essa realidade que está sendo levantada no nível das universidades, repassada a partir dos cursos de graduação, chegando então àqueles que, ou na pesquisa ou no magistério, estão repassando essas informações revistas e atualizadas, e isso ainda vai levar algum tempo, porque não se recuperam 30 anos em 2 ou 3. Não é nem nessa última reforma do ensino em que o que o nosso baiano deseja vai ser alcançado. Ok, nós temos aqui mais uma pergunta do Renato, do Rio Grande do Sul. Obrigada. Como poderia ser resolvido o problema da exploração do meio ambiente para que não aconteça o deserto verde, Bernardo? O que poderia ser feito para que não aconteça? Olha, nós já temos aí diversas experiências de exploração racional do território, sem que a gente precise estar destruindo completamente todo o espaço que está sendo ocupado. Uma grande preocupação que o Brasil precisa ter, portanto, as prefeituras, os governos estaduais, as secretarias, as empresas, a sociedade em geral, na ocupação do território, primeiramente, por exemplo, com relação ao campo, a preservação da mata ciliar. O que a gente vê hoje por todo o Brasil, o pessoal, principalmente pela plantação da cana, a soja, né, o pessoal planta até na beira do asfalto, que é quase dentro do rio. Isso. Né? Então, quer dizer, se desmata completamente tudo, o objetivo único é plantar. Quando você vê uma indústria, ela na cidade constrói uma indústria e joga tudo no rio. Né? Quer dizer, não há uma responsabilidade por parte do governo, por parte das empresas, mesmo por parte da sociedade, em se preocupar, em se organizar, para que nós possamos ter uma ocupação racional. Por exemplo, não dá para nós permitirmos, aí até é uma questão da chamada reforma urbana, quer dizer, você tem regiões privilegiadas na cidade, que não são ocupadas porque está na mão de um grande proprietário, e a população está morando no mar do manancial. Está morando quase dentro da represa que abastece a cidade. Né? Você tem um conjunto de produtores, de pequenos produtores, produzindo no cinturão verde, né? E atrás deles um grande número de propriedades que poderiam estar sendo ocupadas e divididas para se ampliar esse cinturão verde, para que a gente não tivesse uma concentração muito grande desses produtores numa bacia hidrográfica, e você está poluindo aquilo ali completamente por o grande uso de pesticidas. Então, quer dizer, nós temos que aprender o seguinte: nós não podemos ver tudo no Brasil, tanto o campo quanto a como se fosse uma propriedade privada. Né? Nós temos que ver o país como uma nação. Né? Então, para a gente poder ocupar o espaço e poder preservar a natureza e poder manter a nossa existência, nós temos que perceber o seguinte: aonde eu moro não pertence só a mim.
pertence à sociedade. Quer dizer, aquela frase famosa, né? Minha liberdade termina onde começa a sua, é uma falácia, né? A minha relação, né? A minha relação tem muito a ver com você. Então, portanto, se eu planto aqui, eu tenho que saber se, por exemplo, muita gente, eu vejo vários conflitos com produtores de soja com produtores de feijão. Quer dizer, você joga o pesticida para a soja, mata o feijão, né? Então, aí todo mundo planta soja, porque senão vai... Então, quer dizer, tem que haver, evidentemente, uma conscientização da sociedade. Esse é o papel do professor na escola, esse papel desse programa de televisão, esse papel dos governos, para que a gente possa construir uma concepção de propriedade, não dentro daquela concepção privativa, esse é meu e ninguém mexe, mas uma concepção relacional, onde a gente possa estar preocupado com a nossa existência, com a existência dos outros. Eu acho que o que falta muito hoje, infelizmente, o momento histórico que nós estamos vivendo é extremamente complicado nesse sentido, porque o que se defende de uma concepção individualista, né, é muito grande, mas o que está faltando muito para nós hoje é uma concepção mais solidária, para que a gente possa resolver os problemas básicos da nossa existência. Pois é, Bernardo falou em organização. Paulo, como é que você teria essa organização? Eu acho que sim, tem que discutir algumas coisas. Primeiro, eu até lanço essa discussão aqui para os colegas. Essa consciência ecológica é uma coisa razoavelmente recente, historicamente, né? Você não pode falar de consciência ecológica no século XVIII, no século XIX, né? A gente não tem esse tipo de pensamento, né? Assim, eu tô falando, eu gostaria até que vocês corrigissem, né? Agora, em compensação, o conceito de exploração predatória é milenar, né? Essas pessoas, isso eu acho que reverter esse tipo de pensamento, que é uma coisa recente, né? É uma tarefa cada vez mais urgente, né? Você ia fazer uma Mas, assim, a utilização irracional da terra é tão antiga quanto a própria história. Eu acho que quanto a isso não há como contestar, né? E o desenvolvimento. Só a questão da preocupação com o desenvolvimento sustentável ou ecológico, essa não é tão recente também não. Não é muito recente não. Quando os ingleses fizeram o Hyde Park, quando em Nova York se fez o Central Park, e quando se fez no século XVIII, aqui no centro do Rio de Janeiro, o Campo de Santana, havia uma preocupação com a qualidade do ar. Os romanos tinham uma preocupação muito intensa também com o escoamento dos esgotos, evitando que eles infiltrassem e alcançassem o lençol d'água, de modo a fazê-los fluir sempre na direção oposta às cidades. É claro que com a evolução do conhecimento humano e o crescimento da própria população da Terra, essa preocupação passou a atingir mais profundamente o maior número de pessoas, o maior número de países. E o que está faltando, no meu entendimento, é exatamente a instituição que a sociedade dispõe e que tem que alertar as gerações presentes e futuras para essa necessidade de desenvolvimento sustentável, é exatamente a escola. Eu aposto na escola como sendo a única instituição organizada, predisposta e criada para fazer a sobrevivência da humanidade como a responsável, a que deve ser responsabilizada e instrumentalizada para poder fazer exatamente esse tipo de trabalho. É isso aí, tomara que a escola... a formação de uma consciência ecológica, se é que se pode chamar assim. Compra bem esse papel. Bem, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a busca de melhores condições de vida nas grandes cidades e o resultado nem sempre positivo dessa procura. A gente volta já. País continental, com uma das maiores extensões territoriais do planeta, existe um grande problema em relação à distribuição da terra. A violência cresce no campo. E, ao mesmo tempo, muitos são obrigados a migrar para as cidades em busca de trabalho, intensificando problemas como o desemprego e a favelização. Um dos maiores poemas da nossa literatura retrata essa realidade do ponto de vista do nordestino. Vida e Morte Severina, do poeta João Cabral de Melo Neto, que morreu recentemente. Cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida, é a parte que te cabe desse latifúndio. É a terra que querias ver dividida.
Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. E o melhor é apressar o fim dessa ladainha. É chegar logo ao Recife. Derradeira Ave Maria do Rosário. Derradeira invocação da ladainha. Recife, onde o rio some e esta minha viagem se fina. Ao entrar no Recife, não pensem que entro só. Entra comigo a gente que comigo baixou por essa velha estrada que vem do interior. Entram comigo rios a quem o mar chamou. Entra comigo a gente que com o mar sonhou. E também retirantes em que só o suor não secou. E entra essa gente triste, a mais triste que já baixou. A gente que a usina, depois de mastigar, largou. Chegando, eu aprendo que nessa viagem que eu fazia, sem saber desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns dias. Pois é, Márcia, quais são as razões da migração para as grandes cidades, hein? Em primeiro lugar, a incapacidade que você tem nesse país de fazer uma política de reforma agrária que seja minimamente decente, né? Em segundo lugar, porque você tem uma tendência também no Brasil, isso é uma construção histórica, de identificar o campo como lugar do atraso. Então, o trabalhador de campo, ele já não consegue ter acesso à terra. Ele trabalha em condições, às vezes, muito ruins. E, por sinal, e para terminar, ele ainda, quando consegue ver uma televisão, ele vai ver uma televisão dizendo que o campo é um lugar que deve desaparecer, né? Quando você tem novelas sobre o campo, você tem novelas dizendo como os fazendeiros são bons e como os pobres têm que aprender com esses fazendeiros. Você tem o tempo inteiro uma discussão que é pautada por uma consagração da figura do grande proprietário versus uma deslegitimidade, uma visão pequena sobre essa complexidade que é o universo rural. Ora, soma-se concentração fundiária, falta de política agrícola e agrária no Brasil e uma mídia que o tempo inteiro consagra o campo como lugar de atraso, não fica muito difícil você imaginar, porque essas pessoas abrem mão daquele lugar e vão em busca de uma utopia, de uma fantasia que é a grande cidade. Pois é, eu tenho aqui um fax, que é um fax do Luiz de Petrópolis, que aliás manda um abraço para o professor Silva Santos. E eu gostaria de direcionar essa pergunta a você. Bem. Sobre a questão dos quilombos serem ou terem sido privados por lei da propriedade das terras que ocuparam, se eles eram ainda considerados como escravos, deduz-se que não seria necessária uma lei restritiva. Porém, se havia essa lei, isto quer dizer que eles eram já considerados homens livres, e se assim era, eles não estariam formando na época uma espécie de grupos cooperativos rurais, ainda que sem posse legal das terras? Olha, eu passaria a pergunta para o especialista. Não é até, ela tem condição de responder eu em profundidade. Eu não sou em quilombo, não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, na verdade o que o quilombola fazia é consagrar o direito à posse, né? Quer dizer, a formação de quilombos é a consagração do direito à posse de escravos fugidos. A relação que os fazendeiros tinham com esses quilombos sempre foi muito complexa, porque você tem indícios de alguns fazendeiros, inclusive, comercializando alguns até abasteciam algumas aglomerações da região açucareira. Sim. Então, houve casos em que, durante mais de 30 anos, a relação entre a produção rural do quilombo e o consumo litorâneo se fazia com uma certa regularidade. Na verdade, a própria generalização... O que nunca gerou propriamente um reconhecimento do direito à posse na área do quilombo. Tanto que todos foram destruídos na medida do possível, do necessário para a época.
As pesquisas têm apontado, inclusive, um número muito maior de quilombos do que se imaginava antes. E uma dinâmica de relação desses quilombos com os homens livres pobres, com os fazendeiros, com construção de culturas de resistência, muito mais complexa do que a gente podia imaginar. Na verdade, a história do Brasil ainda está sendo redescoberta. Tá certo. Nós temos aqui uma pergunta do Jaime, de Minas Gerais. A questão da terra é vista do ponto de vista da exploração agropastoril e dos recursos do subsolo. E os recursos do subsolo devem ser explorados só por terceiros ou pelo governo, Bernardo? Olha, até o momento é explorado pelo governo, principalmente, né? Nós temos aí a Companhia Vale do Rio Doce, que foi a maior empresa exploradora dos recursos do subsolo do mundo, né? Agora, recentemente, que ela foi privatizada. Essa questão da exploração do subsolo, hoje ela está sendo basicamente, as empresas que estão explorando os minerais brasileiros são basicamente empresas multinacionais, né? E essa é uma questão geopolítica e estratégica extremamente complicada, porque se nós formos observar os outros países do mundo, da Europa, os próprios Estados Unidos, a exploração do subsolo é controle nacional. Infelizmente, o Brasil entregou isso de mão beijada para o capital internacional. Com um agravante, se me permite. Claro, por favor. Que justamente essas empresas multinacionais são as que estão mais adiantadas na técnica de exploração desses recursos, o que significa que eles vão durar bem menos do que aquilo que nós desejaríamos se tivermos algum interesse em utilizá-los para nós. Ok, bem, nós temos agora um fax do teleposto de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, e a pergunta é da Marinette Hegli. Levando em consideração a destruição do meio ambiente, não seria o caso de haver leis mais rígidas que realmente punissem os destruidores? Porque o que sabemos é que são identificados e são apenas advertidos. E nada acontece. Paulo, nada acontece. Como é que você enxerga essa história? Eles não são punidos, nada acontece. De lei não pegar, né? A gente tem lei para tudo. A Constituição de 88 é uma Constituição que atinge a todos os setores. Tá, agora, ela é rasgada, vilipendiada a cada dia. Ou seja, no Brasil a questão da legislação é uma questão que não depende apenas de uma questão de lei, de luta parlamentar. Acho que tem que ser uma questão da sociedade, né? A sociedade tem que se conscientizar, a sociedade tem que se organizar, a sociedade tem que pressionar os poderes municipais, estaduais, federais, né? Para que haja mudança. Não adianta ficar pensando uma sociedade basicamente regida pelo parlamento, que a sociedade não participa. Assim. É preciso que as leis sejam cumpridas, né? Não são, as leis existem. Você pode pegar aí, tem milhares de leis. Curiosamente, as leis que atendem ao grosso da população, que protegem o patrimônio público, que protegem o ambiente, o coletivo, né? Com certeza as leis que reprimem a participação popular ou que articulam, que favorecem grilagens e ocupações patronais ou de latifúndios, essas são sagradas, né? Ou seja, no Brasil tem negócio, né? Aos amigos da justiça, aos inimigos da lei, né? A força da lei. Olha, eu queria fazer um comentário também sobre essa questão, porque assim, olha, é de conhecimento do governo federal, por exemplo, a quantidade de madeireiras asiáticas que estão explorando terra na Amazônia. Agora, essas empresas multinacionais, empresas extremamente organizadas e com grande poder econômico e político, essas empresas conseguem controlar os órgãos governamentais para que eles não apliquem a lei. E mesmo aqueles órgãos, né, vou pegar o IBAMA, que tem uma responsabilidade enorme na preservação ambiental do Brasil, tem os seus recursos extremamente escassos, né? E um pessoal, o número de profissionais extremamente reduzido, que não dá conta de fiscalizar um território tão grande, né? Então, quer dizer, se nós quisermos acabar com esse problema, é só colocar o Exército lá. O Exército dá conta disso. Nós temos condições de estancar esse processo destrutivo que está acontecendo hoje. Agora, isso daí passa por uma questão política extremamente forte, que é, primeiro, fazer a aplicação da lei, né? Porque o problema é conhecido, né? E segundo, é tomar uma decisão política de dizer o seguinte, ó, aqui ninguém vai aplicar um processo exploratório de destruição da floresta e pronto, né? Só que o que nós vemos hoje é que o poder político que essas empresas têm no Brasil é descarado. Eles conseguem controlar, os deputados compram parlamentares e eles seguram tudo.
Pois é, o Paulo mesmo estava colocando, né, que as leis existem, mas não são cumpridas. Por que será que acontece isso, Márcia? Existe uma grande discussão, inclusive na história, há historiadores que se dedicam a discutir e a tentar entender a dinâmica da legislação, né? Eu mesmo gosto muito de trabalhar com legislação agrária, porque na verdade a população, ela sempre tem uma expectativa de que vá ser feita uma nova lei. E se você for fazer uma pequena pesquisa sobre a legislação, você vai descobrir que no Brasil as leis são muito boas, elas não são aplicadas, isso é outro papo, né? Então, na verdade, quando você pensa por que essas leis não são aplicadas, na verdade, em primeiro lugar, é porque a sociedade civil ainda desconhece muito essas leis. Eu, por exemplo, acho que uma das grandes iniciativas da escola é exatamente divulgar o máximo que puder as leis de preservação ambiental, as leis de controle da extensão da propriedade, as leis de punição à grilagem. E esse tipo de coisa já permitiria que a sociedade tivesse acesso à existência dessa legislação e aí cobrar o porquê que elas não são aplicadas. Agora, se a gente desconhece, como é que vai cobrar para que uma lei seja, de fato, levada a cabo, né? Eu também gostaria de fazer um comentário e dizer o seguinte: a lei não é aplicada em termos, né? Vou dar 2 exemplos. Um grande latifundiário destrói 500 hectares ou 1.000 hectares de floresta e não lhe acontece nada. Mas um pequeno produtor, ele corta uma árvore e vai multado. Um grande latifundiário grila uma extensão de terra enorme e também consegue e não lhe acontece nada. Um grupo de famílias sem terra ocupa uma área e todo mundo vai preso com formação de bando e quadrilha. Então é a lei que serve para alguma coisa. É verdade. Agora vamos aqui, porque a gente está com bastante demanda de perguntas e queria passar para vocês. Essa daqui é do Oswaldo da Bahia. O Brasil está entrando no ano 2000 com um índice de empobrecimento da sua população nunca visto em sua história. Como pode ser revertido esse quadro, Silva? Pergunta difícil. Todos adorariam saber, né? O problema é muito complexo, o problema tem nuances regionais. Não se pode dizer que o Brasil todo está pobre. Se nós olharmos para dentro do Brasil, nós vamos encontrar experiências bem-sucedidas de sistemas de ocupação e de colonização e de trato da terra, e não apenas da terra, mas atividades terciárias que estão despontando e oferecendo uma nova faixa, inteiramente nova, outra banda de empregos e possibilidades de trabalho. Mas a verdade é que o crescimento da demanda de empregos com o crescimento da população não está sendo acompanhado paralelamente por essa necessidade de crescer a economia brasileira. Eu estou convencido de que sem trabalho não há recursos. E sem trabalho não há crescimento individual, coletivo, nem coisa nenhuma. Então, o que se tem que fazer é buscar, aí entra governo, realmente, buscar novos caminhos para as ofertas de trabalho. Isso tem muito a ver, por exemplo, com as reestruturações de sistemas de ensino, onde o indivíduo termina o antigo segundo grau e não sabe fazer nada, não sabe encher uma nota fiscal, não sabe despachar uma pessoa na caixa de um banco. Né? O brasileiro está sendo preparado, como ainda no século XIX, para ir para a universidade. E enquanto não se acenar com uma possibilidade de formação profissional para profissões que realmente existem ou estão vindo por aí, para que se coloquem pessoas nesse mercado no trabalho, nós vamos ficar ruminando a questão agrária e lamentando a entrega da atividade industrial para as multinacionais e vamos ficar chorando pelos cantos, enquanto que há soluções que podem ser vislumbradas e atacadas aí. Ok, nós temos mais uma pergunta aqui do Alair, de Minas Gerais. Em relação aos assentamentos de terra, a política fundiária adotada está correta, Márcia? Qual a política fundiária do governo? Eu não sei se o governo tem uma política fundiária. O que eu sei, que eu vejo pela imprensa, é uma política de expulsão desse movimento social. Na verdade, o governo só se move quando o MST consegue chegar à sociedade e mostrar a legitimidade da sua ocupação, né? Eu acho que é muita ousadia do governo falar em política fundiária hoje. Porque para quem conhece minimamente a história desse país, sabe que as políticas de reforma agrária já foram tentadas, essa não é a primeira vez. Se você acompanhar, por exemplo, os projetos de reforma agrária do século XIX, você já vê que desde muito tempo existia um esforço de reestruturação fundiária, e o que o governo hoje está tentando colocar é que o pressuposto da reinauguração de uma nova reestrutura fundiária encaminhada pelo governo. Agora, o governo Sarney também falava a mesma coisa, dizia que era
é o governo que mais tinha feito políticas de assentamento. Agora, se você vai acompanhar o processo de grilagem dos governantes, também você fica meio surpreso. Pois é, essa pergunta que a gente tem aqui do teleposto Sesc, de Cuiabá, no Mato Grosso, ela fala mais ou menos, ela segue mais ou menos por aí, né? O governador do estado, ele pode fazer a reforma agrária no seu estado, independente do Congresso. Como é que acontece essa questão? Porque uma turma da escola na outra, né? Esse membro da Justiça é muito complicado de entender. Não, né? Após a Constituição de 1891, o que você tem? As terras devolutas passaram a pertencer ao Estado. Né? No Império, as terras devolutas pertenciam à nação como um todo, era uma decisão governamental do centro. Após a Constituição de 91, não. Se transformou numa questão estadual. Nesse sentido, em alguns estados, você tem, desde cedo, alguma política de colonização, de redistribuição de terras, etc. Em outros, não. Na prática, o que você teve é que boa parte dos estados que pertencem ao Brasil, essas terras devolutas se tornaram estaduais, e aí você teve a generalização das grilagens por parte dos fazendeiros. Isso é fácil você acompanhar, inclusive nos relatórios oficiais desses mesmos estados. Por isso, essa política, esse meandro do que compete ao Estado, o que compete à Federação, ao governo central, é muito complicado para você explicar, porque é uma política que muda ao longo do tempo e significa, na verdade, um interesse conjunto, seja do Estado e seja do governo central. Eu sei que vocês gostariam de complementar, a gente tem só um minuto, e se vocês pudessem sintetizar. Não, eu só queria esclarecer o seguinte, somente pela Constituição, somente o governo federal tem competência para fazer desapropriação. O Estado, como a Márcia estava dizendo, só pode desapropriar terras suas, que são terras devolutas, que são readquiridas, então ele pode fazer desapropriação. Mas há uma discussão no Congresso hoje que é passar a competência da desapropriação para os governos estaduais e estão chegando até na perspectiva dos governos municipais, né? Mas é uma falácia, porque já imaginou os prefeitos que nós temos nesse país, se eles forem ter esse poder, né, não vamos resolver o problema. É o mesmo argumento usado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Bem, o debate de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Márcia Mota, do Bernardo Fernandes, do Silva Santos e do Paulo Raulo. Amanhã discutiremos a cidadania. Vamos falar também sobre a formação do Estado brasileiro e a participação do povo na construção da nossa história. Até amanhã.